Bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal, antes de começar a fazer esse vídeo, eu vou pedir aí para vocês, galera, se inscreva aí no meu canal, dê uma força aí, dê uma moral para mim. Eu sou novo aqui na plataforma, acho que não tem nem um mês que eu tô aqui. Dá essa moral aí para que a gente possa continuar aí fazendo esse trabalho, entendeu? Vai lá nos vídeos, visualiza, tem muita gente visualizando, principalmente os meus shorts, mas poucas pessoas se inscreveram, entendeu? Escreve aí para dar essa moral, não custa nada. Só ir lá no sininho, inscrever-se e apertar aquilo ali, entendeu? E o assunto que eu quero trazer hoje, galera, é um assunto que está, né, a nível nacional hoje aí. Tá todo mundo falando desse assunto e é o assunto aí dos telejornais, Brasil afora, que é a respeito daquele caso lá dos 3 trabalhadores da Bombril em São Bernardo do Campo. E eu estava fazendo uma reflexão sobre isso. E que trágico, né? Como é trágico, cara. 3 vidas. E acabou sendo 4, né? Que o rapaz que cometeu os crimes também dizem a polícia que tirou a própria vida na delegacia, né? Mas o que leva uma pessoa a fazer isso, né? O que leva? E eu posso lhe dizer que o que foi apurado ali, segundo a polícia e alguns colegas do rapaz, é que ele sofria bullying. Estava vindo sofrendo bullying há muito tempo já e essa teria sido a motivação dos crimes. E alguém pode se perguntar, né? Poxa, por causa de bullying vai lá e tira a vida de 3 pessoas. Mas é aquela coisa, né, pessoal? Cada um sabe onde o seu calo aperta. E se tratando de bullying, eu posso falar com propriedade do bullying, porque eu sofri bullying por muitos anos, muito tempo da minha vida. Principalmente ali na fase ali dos 17 até chegar os 20 anos ali, eu sofri demais com bullying. Eu me lembro que eu fui um jovem que eu tinha muito problema, tive muitos problemas com a minha pele, questão do rosto, eu tinha muito problema com espinhas. Então eu comecei a ter espinha desde os 12 anos, comecei a ter espinhas assim, e meu rosto foi tomado por espinhas. Chegou uma situação que, sabe, era uma situação assim muito feia, eu tinha vergonha. Eu era um cara muito introvertido, entendeu? Tímido, não gostava de sair porque eu me sentia mal com aquilo. E não era a espinha pequena, não era aquelas espinhas de carne que, sabe, que incha o rosto. Meu rosto ficava assim, numa situação assim muito feia. Então esse era o motivo, porque quando eu saía na rua era, sabe, cara, parece que era a primeira coisa que as pessoas via era as espinhas no rosto. E aí era, sabe, era tanto apelido que, cara, era espinhoso, era cara inchada, era cara bexiguenta. E essas coisas me jogavam lá embaixo, cara. Me deixava muito para baixo. Eu chegava em casa, eu me enclausurava ali dentro de casa e não queria sair para lugar nenhum. Ia para a escola e não conseguia estudar, entendeu? É tanto que eu vim concluir o ensino médio há pouco tempo atrás, porque eu não tinha. Eu ia para a escola e quando, sabe, quando eu era vítima de bullying, eu não conseguia estudar. E uma semana já não ia mais porque eu não aguentava, cara. Era assim, uma situação assim deplorável. E só quem sofre, né, na pele o bullying sabe dizer bem. Empresas, entendeu? Quantas vezes eu fui
vítima de bullying em empresa. Ainda nessa fase ainda eu consegui um emprego aos 18 anos. Eu fui trabalhar numa fábrica de máquinas de frango e ali, cara, era motivo de chacota, entendeu? Me pegavam pra Cristo ali, meu amigo. Ali o negócio foi feio, porque, sabe, esses apelidos todos, bexiguento, cara inchada, cara daquilo, cara não sei de quê. E aí, aliado ao fato de que eu sou aqui do Nordeste, entendeu? Sou nordestino, ainda tinha mais essa, porque ainda tinha esse preconceito com o nordestino, né? Quando eu cheguei em São Paulo, ainda tinha esse preconceito, e até hoje ainda tem, em todos os lugares, ainda tem preconceito ainda pro nordestino, e ali, cara, sofri demais, entendeu? Cara, sinceramente que eu saía dali à tarde com tanta raiva, e eu confesso pra vocês que por muitas vezes passou na minha cabeça de fazer uma loucura, entendeu? Quantas vezes eu chegava em casa assim com muita raiva e começava a pensar naquilo, em tudo aquilo, e vinha, sabe, quando vem aqueles planos e mais planos na sua cabeça. Só que o que me ajudou na época a não, de repente, não partir para esse lado, cometer uma loucura, foi o fato que eu conheci a religião. Nesse período aí eu conheci a religião, eu entrei para a igreja e na época, hoje não mais, entendeu? Hoje eu não sou mais crente, não vou na igreja, mas na época, ali logo, né, novo, convertido, com aquela fé, né, toda e orava tal. Então isso acabou, de uma certa maneira, me ajudando a não fazer uma loucura, cara, porque se não fosse isso, de repente, talvez eu teria feito uma loucura, porque é muito humilhante, cara, entendeu? Você chegar num lugar e ser humilhado, e isso dia após dia, ser motivo de chacota, todo mundo dando risada da sua cara, e não é fácil não, cara. Então eu aprendi a conviver com isso, mas já com uns 18 anos, 18 para 19, eu conheci um amigo meu que era da igreja também, e na época ele fazia jiu-jitsu e treinava musculação. Aí ele chegou para mim e falou: Florisaldo, vamos pra academia, cara, você precisa fazer musculação, porque vai te ajudar muito na sua autoestima, você vai melhorar, você vai ver. Aí, beleza, vamos lá. Aí eu fui com ele, comecei, cara, treinar na academia, eu fui pegando um gosto por aquilo. Eu sei que em pouco tempo, meu amigo, tinha explodido músculo em tudo quanto é lugar. Tava, sabe? Eu sempre tive a genética boa pra musculação e comecei a crescer, cara, músculo e tal. E aí isso foi me dando uma autoconfiança. E aliado a isso, eu comecei a fazer jiu-jitsu. E aí, pá, um belo dia eu cheguei na igreja. E na igreja também eu era motivo de chacota, entendeu? Um lugar que as pessoas falam de amor, que não sei o quê, somos uma família, tal, coisa e tal. Mas era motivo de chacota, entendeu? A galerinha da igreja, aquela molecada ali de 17, 18 anos, principalmente quando tava na frente das menininhas que queria, entendeu, se aparecer. E aí começava a me jogar pra baixo, cara. E muitas das vezes eu saí chorando da igreja, sabe? Aí ficava enclausurado em casa também, não queria ir mais. E aí esse colega meu vinha: não, bora, você tem que ir e tal. E aí um belo dia eu cheguei já com o corpo transformado, tal, já malhado. As pessoas já olhavam pra mim diferente. Aí tal, esses indivíduos que faziam chacota, né? Nesse dia foi fazer chacota. Aí na frente das menininhas, pá, a gente tava se preparando para um ensaio da mocidade, né? Que todo domingo os jovens iam ensaiar, pá. Então tinha muitos jovens, mais de 50 jovens, entendeu? E muitas menininhas ali, os caras queriam aparecer. Aí quando eu chegava era a festa deles, entendeu? Eu era o brinquedo. Só que nesse dia, meu amigo, já tava transformado, forte pra caramba. Já tava bem no jiu-jitsu. E aí um desses indivíduos veio, né? Fazia as mesmas chacotas que fazia, as mesmas gracinhas.
veio pra cima de mim e tal, e começou a fazer o bullying que ele sempre fazia. Só que antes eu baixava a cabeça, né, e ia pra casa triste, muitas vezes chorando. Nesse dia não, nesse dia veio fazer a gracinha, eu já dei em cima da fuça. Pá, dei, o melado já desceu. O melado desceu, o pessoal, opa, o negócio aqui tá diferente. Aí eu, que era o motivo de chacota, de repente eu passei a ser o cara respeitado, entendeu? No pedaço. E aí, meu amigo, eu sei que foi uma confusão e tal. Aí falei, e aí, quem vai querer mais? Alguém vai querer mais? Mais gracinha? Bora, vem porque hoje eu tô com disposição. Só que aí entrou o pessoal do Deixa Disso ali, cessou. Sei que foi um rebuliço danado na igreja, porque esses indivíduos eram filhos de pessoas de posse e tal, e queria me processar, só que aí o pessoal entrou no meio, não, deixa disso, é coisa de jovem e tal. Eu sei que desse dia pra cá, na igreja nunca mais ninguém fez uma gracinha comigo, entendeu? E aí, na empresa também, eu comecei a me impor, pá. E aí, meu amigo, porque eu não sou a favor da violência, entendeu, cara? Mas foi a única arma que eu consegui, que eu tinha, entendeu? É a única maneira que eu achei para poder enfrentar isso, para poder lutar. Mas, voltando agora ao caso das mortes em São Bernardo do Campo, aquele rapaz, né, que leva uma pessoa a fazer isso, ele já não tá aguentando mais, cara. Imagina só. O cara vem sofrendo aquilo ali há tempos e, e eu acho que naquele dia foi a gota d'água, entendeu? Ele engraçado, né? Que o cara tava de folga, né, meu? Porque normalmente isso se dá em quando o cara tá ali junto trabalhando, né, tal, mas ele foi pra casa, dia de folga, né, meu? E vem com toda aquela fúria, entendeu? Porque ali o cara já tava decidido a fazer aquilo, porque ele já não aguentava mais. E aí, ó, né, você para pra pensar o que uma atitude, né, errada pode trazer. Ó, quantas vidas se foram por causa de uma atitude errada, né, que poderia ter sido evitada, cara. São filhos que vão ficar sem seus pais, esposas sem os seus maridos, pais sem os seus filhos. É triste. E aí o rapaz também, né, tira a própria vida. É complicado, cara. Você começa a pensar numa situação dessa e eu começo a lembrar do meu passado, tudo isso vem à tona, né? Que isso poderia ter acontecido comigo lá atrás. Uma situação dessa, né? Porque quantas vezes passou na minha cabeça de fazer isso. Ainda bem que eu não fiz, né? Porque isso teria acarretado um monte de problemas na minha vida. E tá aí, o triste fim, né? Mas isso traz uma reflexão para todo mundo. Local de trabalho não é local de brincadeira. Você vai ali para trabalhar, cara, para ganhar o seu pão, para levar o seu pão para casa no final do dia. Empresa não é local para você fazer gracinha, brincadeira. Porque você nunca conhece a outra pessoa que está do outro lado. Você não conhece, cara. E aí agora, né, uma cena dessa, lamentável. É triste. Aonde falta o respeito, aonde falta o respeito é isso que acontece. Entra o caos. Quando não há respeito,
o caos está instalado. E aí agora, né? A empresa tira o dela fora. A empresa se preocupa com ela, né? O empresário não tá nem aí com nada, cara. Pode ter certeza que daqui a pouco essas vagas serão ocupadas por outras pessoas e como a vida humana não vale nada, né? Somente para essas pessoas, cara. Quando acontece uma tragédia dessa, a primeira coisa que a empresa se preocupa é de soltar uma nota para limpar a imagem da empresa, né? Ah, não, a empresa não compactua com isso, não compactua com aquilo. A empresa está prestando apoio às famílias. A empresa se preocupa sempre com a imagem da empresa. A imagem da empresa primeiro. Por isso que eu falo, cara, você tem que gostar de você. Gosta de você, da sua família, de quem gosta de você, porque a empresa, empresário tá cagando e andando pra você, cara. E só nos resta lamentar, né, uma cena dessa. Se vocês me perguntarem, vocês têm dó, você tem dó dessas pessoas que morreram? De verdade, cara, não tenho dó de ninguém. Porque existe um velho ditado que diz o seguinte: quem procura acha, né? Quem procura acha. E só a pessoa que é humilhada, só a pessoa que sofre a questão do bullying, né, é que sente a dor. O quanto é triste, cara. Você chegar na sua casa depois de um dia de trabalho, né, depois de um dia sendo humilhado por colegas de trabalho. Você chega na sua casa ali, cara, totalmente estressado, totalmente, sabe, se sentindo um merda. Outras vezes, cara, eu olhava pra mim e me achava um lixo, me sentia um lixo. Porque as pessoas me jogavam sempre pra baixo. Então o bullying, cara, é uma desgraça. E tá aí, né? Tá aí. Isso é um aviso, né? Respeito as pessoas, respeito acima de tudo. Respeito, cara. Tá bom, galera? Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Com essa pequena reflexão, mas que sirva, né? Pra gente refletir mais, respeitar mais as pessoas. Não denegrir a imagem de alguém por causa de alguma coisa. Entendeu? Você não sabe o quanto aquilo pode doer no outro. Talvez naqueles indivíduos que faziam essa brincadeira com o rapaz, né? Chamando ele de fedido. Chamava o rapaz de fedido, que esse era o bullying, entendeu? Para eles era uma brincadeira, era uma gracinha, né? Mas para outro rapaz era uma dor, era motivo de angústia, de sofrimento. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Tenha todos um bom dia. E não se esqueça de se inscrever aí, por favor. Dá uma moral aí pra mim.